Olá, irmãs e irmãos, graça e paz a todos, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos reunidos na presença do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça por um momento. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por nossa vida, por mais este dia que nos concede, pelo alimento que chegou à nossa mesa, pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradecemos pelos livramentos, por tudo que Tu tens feito e o que Tu farás, mas principalmente, Senhor, pelo que Tu és. Tu és bondoso, misericordioso. Senhor Deus, nós te clamamos que Tu permaneça conosco e fale ao nosso coração hoje. Nos perdoa também, Senhor, tudo aquilo que temos feito e tem desagradado Teu coração. Que Tu possa nos convencer através do Teu Espírito Santo e nos fortalecer para que não mais venhamos a cometer os mesmos erros. Assim, Senhor Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor com cântico e em seguida vamos fazer as leituras bíblicas de hoje. Boa noite, a graça e a paz. A palavra do Senhor se encontra no livro de Jonas, capítulo 1,
do verso 1 ao 5 e depois do 11 ao 15. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 5 e depois 11 ao 15. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Agora, a partir do versículo 11. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em Tua presença, na Tua casa, Pai, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, que coloque a Tua mão sobre a vida de cada um que está aqui e sobre a minha vida, para que da minha boca, Pai, saia apenas palavras que Tu queres nos dizer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, a história de Jonas todo mundo já conhece, né? Acho que desde pequenininho, quando a gente vai para a igreja, desde muito cedo a gente conhece que Jonas fugiu de Deus, pegou o navio, foi embora, e aí depois o navio afundou e veio um peixe e comeu Jonas. Basicamente essa história aí a gente já conhece. Mas, como vocês viram, né, eu vou me ater ao capítulo antes, quer dizer, não um capítulo antes, mas um pedaço antes, né, de quando Jonas recebe a chamada de Deus e ele se recusa a fazer a sua vontade. A Bíblia ela não fala muita coisa sobre a vida de Jonas. Não fala quem foi, não fala o que fazia, mas logo no começo do capítulo do livro de Jonas, fala que Deus, aliás, ele fez um chamado, né? Ele fez um chamado a Jonas. Inclusive, aqui no título da minha Bíblia, tem assim, a vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. Então, o chamado de Jonas era para ir até a cidade chamada Nínive e converter aquele povo ali, chamar aquele povo para o arrependimento. E Jonas não quis ir. Por algum motivo, a Bíblia não fala por quê especificamente, mas das duas uma. Ou era porque ele sabia que se ele pregasse o povo ia se converter, ou é porque se ele pregasse o povo não ia ouvir e ele ia voltar. Só tinha duas possibilidades, ou o povo se converter ou o povo não se converter. Então, ele, para não dizer não a Deus, o que foi que ele fez? Ele fugiu. Né? Porque ele sabia que a cidade de Nínive era uma cidade que estava em pecado. E a própria Bíblia fala, né, no versículo 2, que a malícia daquele povo subiu até ele. Então estava tão grande a imundícia naquela cidade que Deus chamou uma pessoa, né, que no caso foi Jonas, e disse: ó, está acontecendo isso, isso, isso lá em Nínive, e eu quero que tu vá lá. Vai lá, prega a minha palavra, chama aquele povo ali para se arrepender, porque eu tenho coisas maravilhosas para fazer para aquele povo através da tua vida.
Mas aí Jonas, de uma certa forma, ele não quis dizer assim, não, Deus, eu não vou não. Aí o que foi que ele fez? Não, eu acho que eu fugindo é melhor, porque aí Deus se esquece de mim e talvez ele chame outro e ele me dê outro chamado. E aí Jonas foi embora, né? Pegou o barco aí para a cidade de Tarsis e se encontrou lá com um bocado de marinheiro e dormiu. E o mar começou a entrar em fúria. E aí cai justamente no começo do versículo 11, né? Quando o mar entra em fúria, o pessoal lá, os marinheiros ficam procurando, ficam querendo saber por que o mar estava daquele jeito. E aí eles ficam perguntando a um e a outro, né? E aí chega a vez de Jonas. Só que Jonas estava lá, bem à vontade, dormindo. E o pessoal, ei, tu não tá vendo não que a tempestade tá assim, assim, assim? O que foi que você fez? E aí ele diz. E aí o pessoal se esforça, né, ao máximo, vai tirando as coisas dentro do barco, do navio, mas mesmo assim a tempestade vem e continua e o barco balança para cá, balança para lá. E aí Jonas diz, né? É melhor que vocês me lancem no mar porque a culpa é minha. O mar está assim, Deus está furioso comigo por causa disso. Então, me lancem ao mar. E mesmo depois de todo o esforço daqueles marinheiros, foi justamente o que aconteceu, né? No versículo 15, levantaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Então, realmente, o motivo da fúria do mar, né? E da fúria de Deus era justamente Jonas. Mas muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente vive escutando algumas histórias da Bíblia, às vezes a gente até repete para filhos, para netos, para sobrinhos, mas a gente não se atém aos detalhes. E muitas vezes a gente está assim, igual a Jonas. A gente recebe o chamado, a gente sabe para que a gente foi chamado, mas a gente não tem coragem de dizer assim, Deus, eu não vou fazer. Lógico que Deus sabe a intenção do nosso coração. Ele sabia que Jonas, embora ele tivesse condições, ele não queria ir. Porque o coração dele é tanto que ele fugiu, né? Mas ele sabe quando a gente diz não e a gente diz sim. E assim como Jonas, às vezes a gente foge. E essa nossa fuga dura dias, dura meses, dura anos. E a gente, por muito tempo, a gente se encontra numa tempestade. E a gente não sabe por que é. Ou dentro da gente a gente sabe por que é, mas não quer assumir que a culpa é nossa. E Jonas aqui, ele não estava muito preocupado com a tempestade, porque ele estava dormindo, né? E a partir do momento que o pessoal acorda, que fica desesperado, ele vê que a presença de Deus estava ali. E ele sabia que o mar estava daquele jeito por causa dele. É tanto que depois dos marinheiros muito tentarem, ele diz, né, ó, a culpa é minha. Eu fiz isso e isso. E é melhor que vocês me lancem. Então, em algum momento, a gente também, depois de tanto tentar, né, a gente percebe que era melhor ter aceitado o chamado, ou era melhor não ter fugido, né, não ter fugido da presença de Deus. E às vezes, nesse período que a gente se encontra de fuga, muita coisa acontece na nossa vida. Muitas tempestades, muitas chuvas, e até parece que nunca vai aparecer o sol, né? Mas quando a gente se senta e acorda, né, numa linguagem figurativa, que aqui no caso Jonas acordou no sentido literal, né, que ele estava dormindo. Mas no nosso caso, quando a gente acorda realmente para a vida, a gente vê o que a gente fez lá atrás, que a gente se recusou a fazer a vontade de Deus. E Jonas, ele não aceitou o chamado de Deus, né? E a partir do momento que ele foge, a tempestade entra na vida dele. E a partir do momento que ele reconhece realmente que a culpa é dele e que ele foi jogado no mar, o que é que acontece? A tempestade cessa. Porque a tempestade na vida de Jonas não veio só para Jonas. Se Jonas não tivesse reconhecido, talvez todo mundo, inclusive ele, tivesse morrido ali dentro daquele barco. Então, por causa de uma decisão de Jonas, as outras pessoas, os outros marinheiros iam pagar. Então, às vezes a gente se encontra numa situação que não atinge só a gente. Atinge a gente e atinge as pessoas que estão próximas. E aí a gente se pergunta, mas por que isso está acontecendo com fulano?
porque está acontecendo com o ciclano, mas às vezes é por causa da gente. E a gente não se dá conta. E aqui Jonas teve tempo suficiente para se dar conta e dizer, né? Ó, me lança. E os homens ainda fizeram o que puderam, porque aqui na Bíblia fala, né, que eles tiveram muito esforço e começaram a jogar as coisas de barco fora, talvez até coisas que eles gostassem, né? Mas aí eles começaram a jogar fora para justamente não ter que jogar Jonas, né? Depois de Jonas ter dito o que tinha feito. E muitas vezes a gente serve, como a Bíblia fala também, de pedra de tropeço. A gente não aceita o chamado e, além de prejudicar a nossa vida, a gente ainda prejudica a vida de outra pessoa ou de outras pessoas, como era o caso de Jonas, né? Ele estava prejudicando ali a vida, além do capitão do navio, a vida dos marinheiros. E por muitas vezes o chamado de Deus para a nossa vida parece loucura, né? No caso aqui para Jonas, a cidade já estava toda perdida. A malícia, né, como diz a própria palavra, já tinha tomado conta da cidade. A cidade vivia em mentira, em prostituição, tudo que não prestava. E Jonas ia fazer o que lá? Se a cidade já não prestava. Então, para ele, poderia ser que fosse realmente uma loucura. E, né, para aquela cidade e, de repente, as pessoas enxotarem ele, ou baterem nele, ou simplesmente não ouvir. Ele ficar falando, e o pessoal dá as costas. Então, ele disse, rapaz, é o seguinte, esse negócio aí tá muito sem futuro. Eu vou fugir, porque aí eu fugindo, Deus esquece de mim, e eu não vou ser ruim ao ponto de dizer que não vou. Eu vou só fugir. Mas a gente, continuando, né, a história, a gente vê que realmente não foi muito bom para Jonas, né? Porque depois que ele cai ao mar, nos versículos, né, que seguem até o início do capítulo 2, ele foi de fato engolido pelo grande peixe, e lá dentro do peixe ele começa a orar, né? Começa a pedir a Deus, começa a interceder, porque ele reconheceu o seu erro, né? Deus só queria que Jonas cumprisse o chamado dele, né? Ele chamou Jonas e só queria que Jonas fosse lá para Nínive, porque o restante ele ia fazer. Ele só queria que Jonas fosse, e o restante ele ia fazer. E às vezes a gente se encontra na mesma situação. A gente sabe o que deve ser feito, a gente sabe para que Deus nos chamou, mas mesmo assim a gente recua e foge, e às vezes essa fuga leva muito tempo. E durante esse período, né, muitas coisas começam a desandar na nossa vida. E aí, como eu falei também, começam a desandar também, às vezes, na vida de outras pessoas, na vida da nossa família, na vida de pessoas próximas, por causa desse nosso recuo, né? Perceba que Jonas, ele não só foi parar na barriga do peixe, né, ou do grande peixe, porque ele fugiu. E eu não estou dizendo que Deus forçou Jonas a ir, né? Porque se Deus fez isso tudo com Jonas é porque queria que Jonas fosse. Como eu já tive a oportunidade de falar aqui, se não fosse com Jonas ia ser com outra pessoa, porque a obra do Senhor ela não para. Mas acontece que Jonas ficou, como diz a própria Bíblia, ele nem disse sim e nem disse não, ele fugiu. Então ele fugiu por algum motivo, né? Um dos dois, ou porque o povo ia crer ou porque o povo não ia crer. E aí, naquele momento, talvez se ele dissesse, olha, Senhor, é o seguinte, eu não vou não, eu não quero ir por causa disso, a cidade de Nínive é muito imunda e eu não quero me misturar com aquele povo, e chame outro. Talvez Deus tivesse dito, pronto, Jonas, você não quer não, tá certo, fica aí que eu vou chamar outro. E se ele tivesse dito sim, como ele diz, né, nos próximos, inclusive eu recomendo a vocês a leitura do livro completo de Jonas, ele é bem curtinho, né, tem bem pouquinho capítulo, dá para terminar bem ligeirinho.
E depois ele aceita, né, depois que ele sai da barriga do peixe, ele aceita o chamado e ele vai para Nínive. Mas, como eu falei, né, se não fosse Jonas, se ele tivesse dito não naquele momento, Deus levantaria outro, porque a obra que ele queria que fosse feita era na cidade de Nínive. Ele queria que o povo de Nínive realmente se convertesse, porque ele tinha planos para aquela cidade. E aí Jonas fugiu para que Deus esquecesse dele e esquecesse também do seu chamado, e talvez até depois. Não, depois Deus me dá outro chamado, porque isso aí eu não quero não, porque é muita loucura eu ir para aquela cidade ali, ninguém vai me ouvir. Eu vou ficar falando e ninguém vai me ouvir. Ou então, na outra vertente, né, eu vou lá, vou falar, eu sei que Deus é misericordioso. O povo vai lá, vai se converter e ele vai aceitar. E aquele povo lá todo errado, e ele vai aceitar o culto daquelas pessoas, né, em uma das duas vertentes. E assim como ele tinha planos para a vida de Jonas e para a cidade de Nínive, ele também tem planos para a nossa vida. E um conselho, né, que eu dou a vocês, através da palavra de Deus, é que a gente pare, de fato, de fugir e de lutar contra aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque se Ele nos chamou, Ele nos dá capacidade. Se Ele nos chamou, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento para saber o que deve e o que não deve ser feito. E naquele momento ali, Jonas esqueceu disso. Porque ele sabia que Deus era soberano, que Deus era fiel, que Deus era misericordioso, ele sabia de tudo isso. Mas naquele momento ali, ele não teve certeza e fugiu. E que aí a gente viu, né, o que aconteceu depois por causa dessa decisão de Jonas. E o conselho que eu dou a vocês, através da palavra de Deus, porque esse conselho primeiro foi para mim, né? Deus primeiro me deu para depois passar para vocês. Então, estou dando só o recado. E como o pastor diz, né, portador não merece pancada. Então, escutem da palavra de Deus, né? Parem de fugir e de tentar lutar contra aquilo que Deus planejou para a vida de vocês. Porque Ele quer nos usar. E Ele quer mostrar às outras pessoas que Ele é Deus e é soberano. Mas isso só vai acontecer quando a gente, de fato, aceitar o que Ele quer para a nossa vida. E eu não sei da vida particular de ninguém, mas acredito que cada um aqui tem um chamado. Para quê? Aí Deus confirma aí no coração de vocês, ou talvez vocês já saibam, e estão aí como Jonas, ou fugindo, ou pensando, ou ainda não foi confirmado, né? Eu não posso afirmar nada, só posso afirmar da minha vida. Então, Ele quer, de fato, nos usar para agir na vida das outras pessoas, né? Percebam que no versículo 5, a palavra diz assim: os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Deus com um Dzinho minúsculo. Né? Então, cada um tinha um Deus, cada um tinha uma crença, e na hora do desespero, cada um chamou a quem podia chamar. Né? Só que aí, depois que Jonas explica o que aconteceu, diz que ele é judeu. Nesse pedaço do texto que eu não li, ele explica, ele diz que é judeu e diz o que fez. E aí no versículo 14, diz assim: então clamaram ao Senhor, Senhor com todas as letras maiúsculas, e disseram. Então quer dizer, no começo da tempestade, cada um clamou a quem eles tinham apego. Só que depois que eles viram o poder de Deus sobre a vida de Jonas, todos clamaram ao mesmo Deus. Então, mesmo Jonas todo errado, né, Deus ainda usou a vida dele para mostrar a sua soberania e o seu poder para aquelas pessoas que estavam com ele, né, naquele barco. Então, como dito anteriormente, a obra do Senhor não para. Independente de se fosse com Jonas, fosse com José, com André, com Josué, mas mesmo Jonas recuando, aqueles marinheiros viram de fato o poder de Deus sobre a vida de Jonas. Mas o que eu quero deixar hoje para vocês é que de fato não lutem contra o chamado de Deus para a vida de vocês e para a minha vida também. Ele quer fazer acontecer, e isso só será possível através das nossas vidas.
Então, se a gente se recusa, se a gente não quer, lógico que Deus levanta outras pessoas, mas a gente vai estar impedindo que Deus haja nas nossas vidas. Independente para que o Senhor te chamou, qual é o teu chamado, independente de tudo isso, porque cada um sabe para que foi chamado e o que deve fazer, se é para muito, se é chamado para muito ou se é chamado para pouco. E independente de qualquer coisa, Ele te sustenta, Ele te dá condições de seguir. Então, o que a gente deve fazer, além de aceitar, né, o seu chamado, além de aceitar a sua palavra, é confiar que tudo vai ficar mais leve, porque Ele vai na frente. Assim como Ele foi na vida de Jonas. Porque quando Jonas entrou lá no peixe, né, que ficou orando, depois o peixe cospe Jonas para fora. E aí o que é que ele faz? Ele volta para Nínive. E quando ele começa a pregar, as pessoas de Nínive realmente se convertem. Então, Jonas só fez atrasar o processo, né? Porque o povo podia ter se convertido antes. Todo ano a gente vira um ano e volta o outro e a gente renova, né? Renova votos, renova promessas. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E que a gente faça uma retrospectiva de toda a nossa trajetória, né? E que possamos realmente reafirmar ou firmar, né, esse compromisso entre nós e Deus, através do nosso chamado. Que a gente pare de fato de lutar e comece a aceitar, porque se Ele chamou, Ele capacita, Ele dá discernimento, Ele dá força. E essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, que primeiro veio para mim. Depois dessa palavra, quero convidar você que está aqui da igreja para trazer até o altar do Senhor seu dízimo e a sua oferta, para que haja mantimento na sua casa, que haja mantimento na casa do Senhor. E você também que nos acompanha pelo YouTube, faça depósitos e transferências para a conta corrente da igreja, que é no Banco do Brasil. Nós temos aqui também, além do número da conta, o número do nosso Pix. Você pode fazer transferências e depósitos. Então, vamos trazer até o altar do Senhor nossos dízimos e ofertas, e que Deus nos abençoe. Nos deste o teu melhor, Jesus, Cordeiro de Deus, queremos corresponder a este amor. Estamos chegando ao fim da celebração de hoje. Foi muito bom ter você aqui na igreja, em nosso culto presencial. Foi muito bom também ter você aí nos acompanhando pela internet, em qualquer lugar do mundo que você possa estar. Mas dizer que esperamos você no próximo culto. E você que está aqui na igreja, esperamos você também na próxima semana, no próximo culto, para juntos, presencialmente e virtualmente, adorarmos o Senhor. O Natal está se aproximando e vamos, com alegria, já gerar Jesus em nós, porque Jesus deve nascer a cada amanhecer na nossa vida. A nossa vida deve ser uma mensagem de Deus, Jesus Cristo, através de nós e em nós para o mundo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de muita paz, muita saúde, que você possa estar crendo que Jesus está sempre do seu lado, cuidando de cada um de nós. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a sua casa, sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas,
servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.